Primeiro, nós temos que entender o significado da sigla HTML, que significa, traduzindo do inglês para o português, Linguagem de Marcação de Hipertexto versão 5. Bem, quando a gente pensa nisso, o que é uma linguagem de marcação de hipertexto? É uma determinada linguagem que é usada para criar páginas da web. Nós podemos dizer que o HTML5 é uma outra versão da linguagem já existente HTML, que é basicamente para criar e desenvolver páginas da web, mas com novos elementos, com novos atributos e novos comportamentos. Então o HTML5 é uma atualização dos HTMLs anteriores, quer dizer, das versões anteriores, agregando, como eu disse, novos elementos, novos atributos e novos comportamentos dos quais nós vamos ter que conhecer. Outro ponto importante é a própria ideia do conceito HTML, não importando aí se é a versão 5 ou não. Quando temos HTML, sempre pensamos que é uma linguagem de marcação para estruturar, para criar e apresentar conteúdo em páginas da World Wide Web. Então a ideia de criar o código HTML é justamente para realizar a apresentação e a estruturação de conteúdos através de páginas da web acessadas pelos navegadores, os chamados browsers. Outra coisa, quando a gente fala sobre os padrões da linguagem HTML, eles são definidos pelo um consórcio que é chamado de W3C. Esse é o consórcio que vai consolidar a ideia dos padrões HTML que posteriormente serão entendidos pelos navegadores lançados no mercado. Então existe um consórcio chamado W3C, que é quem vai definindo os padrões e as versões do HTML, como no caso do HTML5. Bem, vamos entender um pouquinho melhor a ideia do código HTML5. Quando nós vamos começar a desenvolver um código HTML, eu vou pegar aqui um editor de textos para a gente começar a desenvolver uma página da web com código HTML5. Nós vamos começar digitando um sinal menor, ponto de exclamação, doctype, HTML, e aí nós colocamos um sinal maior. Professor, por que colocar esse ponto de exclamação, doctype, HTML, entre um sinal menor e um sinal maior? Porque isso indica para o navegador que nós vamos usar, a partir de agora, código HTML5. Então, é a forma que nós temos no início do código de informar, de dizer para o navegador que vai interpretar esse código, que a partir de agora nós estamos desenvolvendo, estruturando um documento HTML5. Por isso nós temos que colocar esse elemento ali no começo. Seguindo um pouquinho adiante, agora eu vou colocar HTML, também aqui entre o sinal menor e o sinal maior, vamos colocar HTML para informar ao navegador que a partir de agora é o próprio código HTML. Percebe que doctype HTML, ponto de exclamação doctype HTML, é só informar para o navegador que eu vou usar código HTML5. Ok? Mas quando eu abro agora a tag HTML, eu estou dizendo para o navegador que a partir de agora, de fato, eu estou usando o código HTML. A partir de agora começa a digitação do código HTML. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir uma tag chamada head, que nada mais é do que o cabeçalho contendo metadados que serão informados para esta página da web. Vou dar um exemplo disso. Vou abrir aqui a tag title, que serve para indicar o título desse meu documento, dessa minha página da web. Vamos tratar isso como uma página da web. Então, eu quis dar um título. Então, aqui no head, no cabeçalho, dentro do head, eu vou colocar title, que é justamente o título. E percebe que quando nós temos o código HTML5, eu abri a tag title aqui, digitei o título, que vai ser title of document, quer dizer, o título do documento, e para fechar essa tag título, para dizer que não é mais título, que terminou, o título só vai até esse ponto, até o Tzinho, e a partir de agora não é mais título que eu vou digitar, eu fecho essa tag colocando o sinal menor de novo, uma barra e title, e aí fecho com o sinal maior. Por que isso? Porque assim eu consigo indicar que entre essas duas tags, a tag de abertura do título e a tag de fechamento do título, eu estou indicando aqui a parte que é o título.
para ele entender que no próximo passo não será o título. Perfeito. Então vamos continuar agora fechando também o cabeçalho. Porque o que eu fiz até agora foi indicar HTML para dizer que a partir daqui seria o código HTML. Abri o head, que é o cabeçalho. Abri o título, digitei o título e fechei o título. Então esse é o título. E fechei o cabeçalho. Perfeito. Agora vamos abrir o corpo do código HTML, que é o documento em si, o que vai de fato passar a constar. E no corpo aqui, para abrir eu coloco body. Assim eu estou abrindo o corpo desse meu documento HTML. Abri o corpo e agora simplesmente digitei cursos para concursos. E logo depois fechei o corpo. Então percebe, eu abri body, que é o corpo, digitei o que eu quero que tenha dentro do corpo desse meu documento HTML, dessa minha página da web, e fechei /body, claro, para fechar a tag body para dizer que agora terminou o corpo. Então o corpo desse meu documento HTML, o conteúdo em si dele é cursos para concurso. E aí depois, claro, eu finalizo fechando a tag HTML. Lá em cima eu abri dizendo que a partir dali seria a digitação de código efetivo HTML e aqui embaixo eu fechei para dizer que encerrei a digitação do meu código HTML5. Agora, o que eu vou fazer é verificar como isso vai aparecer dentro do navegador. Então eu vou abrir o meu navegador, vou, claro, colocar esse código na forma de um arquivo HTML ou HTML num servidor, ou até no meu computador, e agora eu peço para abrir esse arquivo, ou digitar o endereço onde está esse arquivo com esse código HTML, e verifico o que vai aparecer aqui dentro do meu navegador. Então quando eu acessar esse código, a página da web que contém esse código, a página da web vai constar cursos para concursos. Quer dizer, esse código HTML5, visto pelo navegador, aparece cursos para concursos. É isso que eu vou enxergar quando eu acessar esse código através de um navegador. O que que o navegador faz? Vamos pegar aqui como exemplo o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, entre tantos navegadores. O navegador, ele interpreta o código HTML e mostra o conteúdo do que ele interpretou na forma de um documento web, quer dizer, de uma página da web efetiva para o usuário perceber. Porque o usuário percebe na sua navegação cursos para concursos, como eu estou demonstrando para vocês. Esse código é o código que eu usei para gerar esse conteúdo HTML5. Lembrando que aqui eu estou mostrando apenas algumas informações sobre construção de código HTML5 e como ele é visto no navegador. Acompanha comigo. HTML é uma linguagem de marcação inventada por Tim Berners-Lee e se tornou a principal linguagem de criação de páginas da web. Em evolução constante, sua especificação atual é conhecida como HTML5. Segundo essa última especificação, um documento HTML versão 5 básico deve começar com uma declaração que define seu tipo, que indica ao browser, isto é, ao navegador, que o conteúdo do elemento deve ser tratado como HTML. Qual é essa declaração? E aí ele coloca aqui, observa comigo, várias declarações. Qual dessas eu usei no meu exemplo para indicar que de fato isso era uma codificação HTML5? Vamos lembrar? Volto aqui, ó, na minha codificação HTML5, o que eu usei lá no começo para indicar ao navegador que isso era código HTML5 foi ponto de exclamação, doctype, espaço HTML, entre um sinal menor e um sinal maior. Portanto, a resposta aqui, dessas demonstradas, sem dúvida nenhuma, é a nossa letra A de América. Não esquece, marca.